Série Assim diz o Senhor. Estudo número 20. Conversão, ou Novo Nascimento. Pergunta 1. Como salientou Jesus a necessidade de conversão? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Resposta bíblica. De acordo com o alerta de Jesus, a conversão é indispensável para que tenhamos acesso ao reino dos céus. Pergunta 2. Em que outra declaração ensina a mesma verdade? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, 3. Resposta bíblica. Mais uma vez, Jesus faz o alerta de que há necessidade de um novo nascimento, ou uma conversão nos caminhos da vida, para que tenhamos acesso ao reino de Deus. Pergunta 3. Como explicou ele melhor o novo nascimento? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. Resposta bíblica. Jesus salientou mais uma vez que a conversão ou o novo nascimento é o nascer da água e do Espírito Santo, ou seja, o batismo. Pergunta 4. Com que comparação ilustrou ele o assunto? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 8. Resposta bíblica. Jesus informou a Nicodemos que a pessoa que é nascida do Espírito Santo é como o vento, que vai e volta, seguindo a orientação do próprio Espírito Santo. Pergunta 5. Que mudança ocorre na conversão ou novo nascimento? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. Resposta bíblica. A mudança operada com o novo nascimento é que somos vivificados, o que nos dá a entender que antes desse passo não estávamos vivificados espiritualmente falando. Pergunta 6. Qual é uma das provas dessa mudança da morte para a vida? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Resposta bíblica. Fica evidente nesta passagem que o novo nascimento ou a vivificação é quem opera o amor verdadeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos ou semelhantes como a nós mesmos. Quem não ama permanece na morte espiritual. Assim, o amor praticado pela pessoa que nasceu do Espírito Santo é evidência de que realmente está vivificada em Deus. Pergunta 7. De que é salvo o pecador convertido? Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5:20. Ver também Atos 26, 14 a 18. Resposta bíblica. O pecador convertido do seu mau caminho é salvo da morte, ou seja, da condenação do pecado, já que o salário do pecado é a morte. Pergunta 8. Pela conversão, a quem são os pecadores conduzidos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, 10 a 13. Resposta bíblica. Todos os pecadores que são convertidos, renovados, são conduzidos diretamente ao próprio Deus. Pergunta 9. Em que palavras dirigidas a Pedro indica Jesus a espécie de serviço que a pessoa convertida deve prestar a seus irmãos? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Resposta bíblica. Jesus enfatizou para Pedro que, quando da sua conversão verdadeira e plena, ele deveria confirmar tudo o que passara com Cristo e aprendera com ele aos seus irmãos na fé. Ou seja, da mesma forma que foi ele convertido e salvo por Deus, também ele deveria fazer com que muitas e muitas pessoas fossem assim convertidas por ele e salvas da condenação do pecado. Pergunta 10. Que outra experiência está associada à conversão? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau gosto com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Mateus 13, 15. Resposta bíblica. A conversão está relacionada ou associada a ouvirmos plenamente e vermos também plenamente tudo o que o Senhor nos diz e por nós faz, para que assim venha dele para nós a sua cura, todas as suas bênçãos. A conversão significa entregar a Deus todo o coração e dedicar a Ele tudo o que ouvimos, vemos e fazemos. Pergunta 11. Que misericordiosa promessa faz Deus a seu povo? Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Oséias 14, 4. Resposta bíblica. A promessa de Deus ao seu povo convertido é que ele sarará a sua perversão, ou seja, lhe dará um novo modo de viver em Cristo, pelas influências do Espírito Santo, uma nova vida. Sim, nova criatura sou, as coisas velhas já passaram. Deus curou-me dos meus pecados. Pergunta 12. Por que meio é efetuada a cura dos pecados? Mas ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Resposta bíblica. Pelo ministério de Cristo na terra, todo o seu sofrimento e dor, toda a sua angústia e também a sua morte, é que fomos curados dos nossos pecados. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pergunta 13. Que se dá quando alguém se converte a Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ver também Atos 9, 1 a 22, capítulo 22, 1 a 21 e capítulo 26, 1 a 23. Resposta bíblica. Quando uma pessoa se converte a Cristo, passa a ser uma nova criatura, dotada do Espírito Santo em sua vida, para que tudo o que vier a fazer seja moldado pela palavra de Deus. Sim, tudo o que era passado ficou, foi apagado,
é uma nova criatura em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pergunta 14. Qual é o valor das meras formalidades externas? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Resposta bíblica. O apóstolo Paulo faz o alerta aos cristãos da Galácia que as formalidades externas, como, por exemplo, a circuncisão praticada pelos judeus, passam a não ter mais valor algum, mas sim o fato de a pessoa estar agora uma nova criatura no poder do Espírito Santo. Isto é o que importa. Pergunta 15. Por intermédio de que foi efetuada a criação original? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 6. Resposta bíblica. Foi pela palavra do Senhor, por tudo o que saiu da sua boca, inclusive o seu espírito de vida, que todas as coisas foram criadas. Pergunta 16. Por meio de que instrumento se opera a conversão? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Resposta bíblica. Da mesma forma que pela palavra do Senhor, que saiu de sua boca, todas as coisas foram criadas, igualmente assim, pela palavra viva de Deus, há conversão e mudança de vida em relação ao pecador que se entregou plenamente a Deus na pessoa de Jesus Cristo, pela influência e poder do Espírito Santo. Cristo bom mestre,